Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje eu vim falar com vocês sobre a minha segunda leitura de 2024, que foi The Will of the Many, do James Islington, ou Islington, enfim, não sei. Eu terminei de ler esse livro hoje, que é quarta-feira, dia 17 de janeiro, e aí eu já tô gravando esse vídeo porque eu não quero esquecer, né, do que eu pensei sobre esse livro, porque já faz, o quê? 2 semanas, quase 2 semanas que eu tô lendo ele. Não, uma semana e meia. Acho que eu comecei na segunda-feira passada. Eu até falei sobre isso na minha atualização de leituras de janeiro, que foi ao ar na segunda-feira anteontem, né? Então, eu mostrei que eu tava lendo no Kindle. Mas eu também estava ouvindo o audiobook no Audible, porque ele está disponível lá no Audible. E aí, esse livro foi assim. Eu comecei lendo no e-book. Aí depois eu comecei a acompanhar o e-book junto com o audiobook. E aí nos últimos 2 dias eu fiquei só ouvindo o audiobook, porque eu queria muito terminar esse livro, porque eu já não estava aguentando mais. Então o resumo desse vídeo e o resumo das minhas considerações sobre esse livro é: eu não gostei, ele não funcionou comigo, tá? Eu acho que eu vou dar 2 estrelas e meia no Scooby e no Goodreads. Só pra dizer assim que eu li, não funcionou comigo e é isso, bola pra frente, tá? Muito provavelmente eu serei uma das pouquíssimas pessoas que não gostaram desse livro, tá? Eu até digo que ele talvez não tenha funcionado comigo agora, mas talvez funcione em outro momento. Talvez eu não estava no clima, mas assim, talvez eu tenha minhas dúvidas sobre essa minha própria declaração, sabe? Porque assim, sobre o que é esse livro? Esse livro vai contar a história do Vice, que é um adolescente de 17 anos, que no começo da história, a gente começa sabendo que ele é um órfão. Ele é um órfão que, apesar de ter 17 anos, né, já ser praticamente um homem, ele vive em um orfanato, ele trabalha numa prisão e ele faz umas lutas, assim, por baixo dos panos para ganhar algum dinheiro, e esse dinheiro acaba indo para dona do orfanato, tá? Só que também a gente vai perceber e a gente vai saber, né, que o Vish tem um segredo. Ele não é quem ele conta ser. Ele esconde a verdadeira identidade dele, ele esconde quem ele realmente é. Porque, na verdade, ele está querendo vingança porque a hierarquia, né, a forma de governo do local onde ele vive matou os pais dele e fez com que ele tivesse que sair, né, da cidade natal dele, onde ele era um príncipe. Então, beleza, no começo do livro, o Vish é um órfão, o Vish tem um trabalho, o Vish é um lutador muito foda que até tem que fingir perder as lutas, né, pra que ninguém perceba que, ele é um grande lutador. E depois, lá para uns 25% do livro, a gente vai ver o Vish sendo adotado, né? O homem vai lá no orfanato dele, no orfanato onde ele mora, e depois de uma extensa entrevista de 2 horas para o Vish falar sobre as habilidades dele, ele é adotado por esse homem e vai ser enviado para a academia, que é esse local onde apenas filhos da nobreza entram para estudar magia. Eu não quero falar muito mais sobre isso, porque para mim isso já é um pouco... Não é exatamente spoiler, porque isso tá na sinopse, mas já é muito adiantado na história, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que eu não gostei desse livro. Esse livro ainda não foi publicado aqui no Brasil, tá? Não sei se vai, talvez vá, porque ele fez bastante sucesso em 2023. Mas ele ainda não foi publicado aqui no Brasil. E no original em inglês ele tem um pouco mais de 600 páginas. Então, ele é um livro grande, né? Não chega a ser um imenso livro, um calhamaço e tal. Mas ele é um livro grande. E a minha primeira crítica a esse livro é que ele não precisava ter esse tanto de páginas. Eu acho que poderia cortar umas 150 páginas, talvez. Acho que umas 150 páginas, umas 200 páginas. Tava de bom tamanho, sabe? Isso quer dizer que eu acho que o autor escreva mal? Não, não acho que o autor escreva mal, tá? De certo modo, eu até gostei da narrativa do autor. O que eu não gostei realmente foi do personagem, do Vish, né? Porque assim, aqui vai a minha segunda crítica, que é a minha grande crítica a esse livro. O Vish é fodão, tá? O Vish é fodão, ele é muito inteligente, ele sabe lutar muito bem, ele é um grande ator, sabe? Ele consegue
esconder muito bem os sentimentos dele e ele consegue também interpretar os sentimentos das outras pessoas com muita facilidade e com muita maestria, tá? Ele consegue fazer tudo muito bem e apesar de ele ser órfão, apesar de ele ter um grande plano para destruir a hierarquia, a república, né? Que na verdade esse plano não é realmente apresentado assim quando ele tá sozinho, né? Quando ele não sabe exatamente dos planos das outras pessoas para ele. Não é apresentado o plano de como ele vai ter a vingança dele. Tudo acontece muito fácil para ele, sabe? Tudo acontece muito fácil. Não é que ele tenha muitos aliados. Talvez o que ele tenha realmente são pessoas e organizações que querem destruir a mesma coisa que ele, tá? Então, assim, não é que as pessoas queiram ajudar ele. As pessoas só querem alguém que faça com que o objetivo delas fique mais fácil de ser alcançado, algo assim, sabe? Tipo um bode expiatório. Essa foi a impressão que eu tive, tá? Então, pra mim, o Viz, ele é um personagem muito fodão e ele tem as coisas muito fáceis acontecendo pra ele, né? Pra história andar. Tudo acontece do jeito que o Viz quer que aconteça. Tudo acontece do jeito que é melhor para ele que aconteça. Porém, as coisas não acontecem por causa dos esforços dele, sabe? Por exemplo, ele não vai pra academia apenas porque ele é um ótimo estudante, sabe? Porque ele é um ótimo... ele aprendeu rápido as magias. Ok, tem um treinamento pra ele ir pra academia, mas esse treinamento dura 1 mês e meio, 2 meses, alguma coisa assim, são pouquíssimos meses. E ele consegue ficar muito bom nas coisas de uma forma muito rápida, sem ter que lutar por aquilo, sabe? Essa parte do treinamento é bem no início, talvez uns 30, 40% do livro. E realmente, tá, ele passa alguns dias, ele fala, nossa, todos os dias eu acordo e na minha infância os meus treinamentos eram muito diferentes e eu não sabia. E eu pensava que eu era boa em tudo, mas agora eu estou vendo que eu não sou boa em tudo. Mas mesmo assim, eu consigo fazer as coisas muito bem. Enfim, pra mim, pareceu que o autor colocou ali um mínimo de esforço. Mas eu também achei que não foi o suficiente, tá? Não foi o suficiente para eu achar que realmente o Viz é um bom personagem com um bom progresso, né? Do que ele quer fazer, do que ele quer conseguir na vida. Acho que a única personagem que eu gostei um pouco foi a Lannistia, eu sei que você fala o nome dela, já esqueci. Acho que eu gostaria bastante de saber mais sobre ela e tal. É ela quem treina o Viz no começo dessa prosopopeia toda. E pra mim foi muito engraçado o fato de o Viz dizer, nossa, a Lannistia acha que eu sou péssimo. A Lannistia acaba comigo todos os dias. A Lannistia é muito mais forte do que eu e sabe muito mais das coisas do que eu, mas mesmo assim eu sou foda. Pra mim pareceu que ele tava dizendo isso. Tipo, a bola dele nunca baixa, sabe? Ele sabe que ele é pior do que ela em tudo. E mesmo assim, ele se sente maioral, tá? Pode não se sentir o maioral nos treinamentos com ela. Mas assim, tudo pra ele é... Eu vi todos os detalhes daquela cena e eu percebi que eu estava sendo tapeado, e aí eu virei o jogo para que eu não fosse tapeado, a outra pessoa fosse tapeada, e eu vou conseguir todas as informações que eu preciso dessa pessoa, e ela nem vai perceber que eu estou fazendo isso, sabe? Alguma coisa assim desse tipo. Nossa, isso me deu muito nos nervos. Na segunda-feira, quando eu fiz o vídeo de atualização de leituras, eu tava em 25% do livro, porque eu tava tentando mais ler no e-book mesmo. Isso tava me tirando do sério. E aí, quando eu ia pro audiobook, eu ficava querendo ouvir o audiobook e ler o e-book ao mesmo tempo. E aí, eu lia mais devagar. E aí, na terça-feira, eu disse, foda-se. Eu vou só ouvir o audiobook e vou ouvir na velocidade 2.5. E é isso, vou acabar em 8 horas, sabe? Eu não estava aguentando mais. Eu não estava aguentando mais. Como eu disse antes, eu não acho que o autor escreva mal, tá, gente? De certa forma, eu gostei da narrativa dele. O que eu não gostei realmente foi do personagem principal, né, do Viz. E eu acabei não gostando dos outros personagens do livro também, porque, pra mim, eles são superficiais, tá? Já que o livro é contado do ponto de vista do Viz, e o Viz é fodão, ele sabe de tudo. Então, ele... obviamente tem o ponto de vista dele sobre as pessoas
E ele acha que ele sempre tá certo. E é isso, parece que a opinião das pessoas, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer, o que elas sentem, não importa, porque o que importa é a análise do Viz sobre essas pessoas. Sobre o que elas estão vendo, sobre o que elas estão sentindo, sobre o que elas estão pensando. O livro tem um desenvolvimento de mundo interessante. Eu vi várias pessoas comparando ele com um livro do Pierce Brown, que é o Red Rising, que eu ainda não li. E agora eu fiquei com medo de ler também. Então, eu não tenho referências, né, para comparar esse livro. Mas, pelo que eu entendi, ele meio que junta, assim, uma escola de magia com o Império Romano. E aí envolve muita política dentro disso tudo e coloca vingança e coloca pessoas com agendas próprias, né, para conseguir o que eles querem. A premissa principal que o autor tenta fazer, para mim, foi bem interessante, que é um jovem que quer vingança por ter perdido a sua família, ter perdido toda a sua base, né? E aí ele vai em busca da vingança e para isso ele vai precisar destruir um sistema inteiro por dentro, sabe? Entrando no sistema, seguindo as regras do sistema, para depois destruir o sistema por dentro, como se fosse uma implosão. Eu acho essa premissa muito legal, mas como eu disse, eu não acho que o autor tenha sido muito feliz em desenvolver isso. E isso se deve primariamente ao fato de que ele fez um personagem principal sem química e com uma alta importância grande demais, sabe? Não é nem que um Viz seja um personagem sem falhas, porque ele falha muito, tá? Ele falha muito, mas ele mesmo não percebe isso. Muitas das vezes em que ele falha, ele diz, nossa, isso aconteceu, né? Eu vou analisar tudo. E aí eu vou descobrir por que houve essa falha, mas essa falha não foi por minha causa. Essa foi a aura geral do livro, a aura geral de tudo que acontece com o Viz. Nossa, aconteceu isso que deu errado, né, menina? Que coisa, né? Isso aí é culpa. Alguma coisa deu errado, né? Obviamente as coisas dão errado, porque ele não é tão bom quanto ele pensa que é. Ele sempre tem a ajuda de outras pessoas, né, para conseguir o que ele almeja, ou que as pessoas almejam que ele consiga. Deu para entender isso? Então também tem isso. O Viz tem um objetivo em comum com outras pessoas, mas ele mesmo, o próprio Viz, não sabe exatamente como desenvolver o que ele quer. E aí outras pessoas, essas outras pessoas que têm o mesmo objetivo que ele, ajudam ele. Ah, tá, vamos usar esse moleque como bode expiatório para conseguir o que a gente quer. E aí ele entra na academia, ele vai se tornar o melhor. E aí as pessoas, nossa, mexe esse pauzinho aí que eu vi está lá, ele tá precisando subir na academia e tá foda. Só que como o livro é no ponto de vista do Viz, na cabeça dele o que acontece é, nossa, tenho que ganhar desse outro cara pra poder passar de nível. Beleza, ó. Esse cara tem X, Y, Z de características. Ele faz isso de tal forma, ele faz aquilo daquela outra forma. E aí, pra eu ganhar dele, é só fazer isso, isso e isso. E pronto, fechou. É isso. Muito fácil. E na cabeça dele, é isso que acontece. E aí, quando ele ganha com a ajuda de outras pessoas, ele diz, é isso mesmo. Olha como eu sou fodão, sabe? Ok, pra não dizer que eu só falei críticas aqui, porque eu vivo dizendo, eu gostei da análise do autor, porém, eu não falei nada de bom ainda. Eu digo uma coisa boa, o sistema de magia é bem interessante, mas na verdade eu falei que a premissa do livro também era boa, né? Eu só falei que o autor não conseguiu desenvolver a premissa tão bem assim, mas a premissa do livro é boa. E a outra coisa que eu achei bem interessante é o sistema de magia. Por quê? Porque o sistema de magia, ele está intrinsecamente ligado ao sistema político, né? Então, tem esse will, né? Que o nome do livro é The Will of the Many, que em uma tradução literal seria a vontade de muitos, mas esse will, na verdade, é a fonte de magia das pessoas. Então, o que acontece nesse livro? Existe um ranking, uma hierarquia de pessoas. Então, quem é o primeiro é o fodão, são as pessoas mais politicamente ascendentes, né? Então, essas pessoas, elas utilizam-se da will
né, vamos dizer, da força de vontade das pessoas da hierarquia mais baixa, os oitavos, né, que no livro é chamado de octave. Então, as pessoas do nível mais baixo, como se fossem escravos, elas são escravos literalmente dando a vida, sabe? Então, o poder das pessoas mais fortes vem literalmente do poder das pessoas mais fracas. Esse sistema de magia que está, como eu disse, intrinsecamente ligado ao sistema político, é bem interessante e é bem cruel. E se você pensar bem, tem um pezinho ou dois no capitalismo, né? A única coisa que difere do mundo real é que o mundo real é chato, né? Não tem magia. Você tem que literalmente usar o seu corpo, né? A sua vida, assim, literal, né? O seu corpo, a sua força, né? Dos braços, dos seus músculos, porque não existe magia. Você não pode simplesmente passar a sua força de vontade para outra pessoa por meio de... Eu nem sei como é exatamente uma mesa, uma maca, enfim, um objeto, sabe? Você não pode, no mundo real, né? Isso acontece em The Will of the Many, né? Tem um objeto lá que você toca e você passa a sua will para os mais fortes, né? Para os de maior hierarquia, né? Na vida real, isso não acontece. A sua força de vontade vem do seu trabalho mesmo. E não tem nada que seja tão fácil assim, você simplesmente passar porque fica aí, e é isso, você vai ser mais forte do que eu apenas pela minha força de vontade, né? Não tem isso, mas enfim. Então esse sistema de magia é bem interessantemente cruel, e o fato do Viz querer destruir esse sistema político por dentro, né, entrando nele, seguindo as regras dele, eu também acho bem interessante. Esse é o primeiro livro de uma trilogia, tá? Que ainda não foi lançada totalmente. Então ainda vai ter mais sobre isso. O livro não acaba com o término da história do Viz, né? O término da hierarquia, o término da república. Outra coisa interessante desse livro é que o autor consegue fazer uma estrutura boa, assim, no bruto, sabe? Apesar dele ter, pra mim, né, enchido muita linguiça e várias partes do livro dele, né, em cada, vamos dizer, arco do livro, tem uma premissa interessante, né, do que vai acontecer. Nessa parte a gente tá conhecendo o Viz, nessa parte ele tá treinando pra academia, nessa outra parte ele está na academia, nessa outra parte tem aquela outra coisa acontecendo, e aí no final vai acontecer o grande desafio, né? Então, assim, a estrutura geral do livro é interessante, mas como eu disse, o livro poderia ser menor, umas 200 páginas menor, e o Viz não ajuda em nada. Nesse livro não são respondidas todas as perguntas que o autor abre durante a história, né? E talvez isso também seja um ponto um pouco negativo, que assim, o autor abre muitas perguntas nesse primeiro livro, né? Não sei se isso é bom ou ruim, na verdade. Talvez, dependendo do desenvolvimento dele nos próximos livros, isso seja bom, né? De ele pegar essas perguntas do primeiro livro e resolvê-las no segundo ou no terceiro livro. Trazer um bom desenvolvimento para certas coisas que foram citadas nesse livro, né? Tipo o irmão do Ulsikov. Nem sei se é assim se fala o nome dele mesmo, mas enfim. Também é interessante essa coisa de o autor trazer algumas coisas do passado da academia, né? O Viz está entrando nessa escola de magia, né? Ele vai entrar na escola só, acho que depois de 50%, tá, gente? É um negócio bem longo. Eu acho que os 40% iniciais do livro são bem lentos. Pra mim, nossa, foi um sacrifício pegar o tranco desse livro, sabe? Mas assim, talvez não 40%, talvez 30% seja bem lento. Nesse começo, além da gente conhecer o Viz, a gente vai conhecer também o Ulsikor, né? A anistia, enfim. Então, eu achei que ficou interessante essa parte de mostrar o que aconteceu antes, né? Não mostrar, mas citar os acontecimentos passados da academia, né? O autor realmente não mostra, né? Ele vai cita. Então, talvez fosse interessante se ele trouxesse esses assuntos nos outros livros, tá? Mostrasse realmente, fizesse um desenvolvimento bom nessa história. Talvez a gente tenha isso, né? Por causa do que acontece no final. Não sei, mas enfim. Acho que é isso. Em resumo o Viz é um órfão que perdeu família
e quer vingança por causa disso. E aí ele vai encontrar ou vai ser encontrado por outras pessoas que também querem algum tipo de vingança contra o governo, contra a república. E aí essas pessoas vão ajudar o Viz a progredir nessa vingança dele, que na verdade é a vingança de outras pessoas. E aí ele vai seguir esse caminho, que ele acha que é dele, mas na verdade é de outras pessoas, mas enfim, vai dar no mesmo lugar. E ele vai falhar, não algumas, mas várias vezes, mas mesmo assim ele vai pensar que tá dando tudo certo e que ele é fodão. E é isso. Pronto, esse é o resumo da história pra mim e basicamente é o que eu disse no começo. Esse livro não funcionou pra mim, mas eu li esse livro em Buddy Read com o pessoal do Resenha de Sonhos, com o Catarse da Tamires, né? E eu só vi comentários muito positivos sobre ele. Então, assim, talvez o problema esteja comigo, leia e tire suas próprias conclusões, tá? Se você leu esse livro, me conta aqui embaixo o que você achou, me conta o que você acha que eu errei, né, no sentimento geral desse livro, que pra mim foi bem ruim, mas pra você pode ter sido ótimo. Então me conta aqui embaixo, vamos conversar sobre The Will of the Man. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu curtir e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.